Estamos aqui para mais uma monitoria de matemática B. Vamos ver se hoje vai aparecer alguém. Vou esperar um pouquinho para ver se aparece algum aluno, senão a gente começa a resolver algumas questões da lista que eu coloquei para vocês lá no Classroom essa semana. Olá, João. José, gente. Oi, João Vitor, tudo bem? Bom, João Vitor está tímido, não quer falar conosco. João Vitor, você tem alguma questão, alguma dúvida? Algum exercício que você tentou resolver e não conseguiu chegar até o final? Então, no caso, eu acabei de começar a fazer o curso, comecei essa semana, né? E Uhum. é a minha primeira monitoria. Então eu ainda tô meio perdido, sabe? Tudo bem. Eu também tô meio perdida, se te serve de consolo. Ah, Bom, você começou essa semana. Vamos começar de outro jeito. Você quer prestar vestibular para que curso? Você já sabe? Já tem alguma ideia? sim, é ciências da economia ou ciências contábeis? Ah, que bacana. Bacana, difícil, viu? É uma área que eu não gosto muito, não, mas boa sorte. E você já participou das aulas essa semana? Sim, já. Sim? Sim. A monitoria de hoje é referente à parte de matemática B, dada pelo professor José, na quarta-feira à noite. Você É, tem alguma dúvida referente a essa disciplina? Você tentou fazer algum exercício e teve alguma dúvida? quarta-feira à noite foi o dos triângulos externos. Isso. Eu fiquei com dúvida, tipo, basicamente em tudo, por causa que eu não tinha chegado nessa parte. E do jeito que ele tava falando, parecia que o povo do curso já tinha tido uma aula sobre isso antes, sabe? As duas últimas aulas que eles tiveram foram sobre noções gerais de geometria, Aham. segmentos de reta, alguns ângulos, mas não foi nada muito avançado, não. A partir da aula dessa semana que começou alguma coisa um pouco mais aplicável. Você tem acesso ao Google Classroom? Ele está colocando os materiais lá. Ah, sim. Não, eu não tenho. Deixa eu ver como eu faço para colocar você lá, se eu consigo fazer isso.
Toda semana ele vai colocar os slides com os exercícios que ele resolve e Uhum. também a gravação da aula nesse Google Classroom. E eu coloco também, toda semana, uma lista de exercícios com questões de vestibulares sobre a disciplina que ele está passando nessa semana. Deixa eu ver se eu consigo colocar você. Eu sou meio iniciante nessa questão do Google Classroom também. Primeira vez que eu uso. Seu João Vitor. Deixa eu ver. Seu nome já está aqui. Não tá aqui ainda. Deixa eu colocar mais um aqui. Me fala o seu e-mail. É currículo joão3 arroba Pera, gmail. pera, pera, Ah, pera. tá. Currículo. Preciso ser devagar. João, Tudo junto? tudo junto. Ai, peraí. Só um momento que meu teclado parou de funcionar. Vou abrir um outro teclado aqui. Currículo. Currículo João 3. Isso. Prossiga. Arroba gmail.com. Gmail.com. Beleza. Eu vou te mandar o link. Vê se você recebeu por e-mail. Tá bom. Que aí você entra nesse Classroom e vê os materiais que estão lá. Uhum. Dá uma conferida aí. Tá. Inclusive, nesse Classroom você consegue ver, porque a gente grava as aulas, né? Por exemplo, essa monitoria está sendo gravada. E os vídeos ficam disponibilizados para vocês depois. Então, as aulas que você perdeu nas 2 últimas semanas, você consegue ver os vídeos lá. Ah, sim. Aí você não fica para trás no assunto. Ah, tá. Não, não chegou. Não? Ai, meu Deus. Por quê? O que aconteceu? Deixa eu ver. Eu posso colocar o código aqui, eu acho. Eu Né? não sei compartilhar desse jeito. Deixa eu ver. Deixa eu ver, ó. Matemática B, né? Já, Isso. I, B, já, Y, vamos ver. HCB. Tentando entrar, acho que vai entrar. Ah, Vamos então, ver se dá certo. Deu certo? sim. Era para ter ido um convite para você. Bom, deixa eu tentar te mandar um link. Eu consegui entrar. Conseguiu? Ah, que Consegui. bom. Bom, então você vê aí os materiais. Sim, Você falou que já viu você participou da disciplina das aulas essa semana. sim. Então você viu o que o professor passou para vocês, os exercícios que ele resolveu com vocês. Você teve alguma dúvida? Alguma coisa que você queira esclarecer aqui comigo? Então, tipo, pra falar a verdade, eu não consegui entender nada. Porque eu achei muito avançado, sabe? Certo.
Bom, Eu tava, tipo, meio focado, assim, tentando entender aquela parte de intersecção, união, sabe? aham. Eu tô Tava abrindo os tentando slides. Eu tô abrindo os aprender. slides do professor aqui e a gente. Vamos fazer assim: eu vou compartilhar a minha tela com você e a gente vai passando slide por slide e você me fala onde precisa parar, beleza? Tudo bem. Vamos, temos mais uma aluna. Bom, você está vendo agora minha tela, beleza? Tô vendo. Então, tudo bem. Então, ó. Então, a aula dessa semana foi sobre ângulos nos triângulos e segmentos proporcionais. Uhum. Ele passou um pouquinho a definição do que são os tipos de retas, como as concorrentes. Isso aqui são só definições mesmo, é só para o caso de aparecer uma questão e aparecer lá, ah, são retas paralelas. Então, Ah, você sabe que elas são desse jeito. teve É isso. uma delas que eu não entendi. Continua pra eu ver qual que é. Eu não Tá. lembro o nome direito delas. Coincidentes. É essa daí, ó. Tipo de retas. Essa Reversa. Ai, aí. meu Deus. Voltou. Retas reversas. Cadê? Aqui. Isso, essas, São reverso. retas que não possuem pontos em comum e não estão no mesmo plano. Então, Isso mas tipo. aqui, Pode... esse conceito aqui, você usa bastante quando a gente está tratando de coisas que não estão no plano 2D. Imagina, por exemplo, que você tem um dado. Tem uma reta que passa pela face de cima do dado e a reta que passa pela face de baixo do dado. Ah, Elas entendi. não possuem nenhum ponto em comum e não estão no mesmo plano. São retas reversas. Ah, entendi, então. É muito difícil. É, Deixa eu pensar se tem algum caso no plano 2D. Porque elas não podem ter nenhum ponto em comum. sim, Percebe que qualquer reta que não seja paralela, porque as retas paralelas a gente sabe que elas não se tocam, né? Não, sim. não se encontram em nenhum ponto. No caso, as reversas elas se encontram. Não, elas não possuem pontos em comum, ó. Então elas não se encontram. Ah, Se então a elas se gente. encontram, elas têm um ponto em comum, certo? Como Sim. elas não têm pontos em comum, elas não se encontram. Uhum, E se a gente está no mesmo plano, e elas não se encontram, elas são paralelas. Mas aqui, o que ele está te colocando com esse conceito são que elas não possuem pontos em comum, não necessariamente são paralelas, mas elas não estão no mesmo plano. Essas que são uhum, as reversas. sim. Beleza? Beleza. Bom, vamos passar para o próximo. Teorema das retas paralelas. A condição necessária é suficiente para que elas se formem com uma transversal que os ângulos alternos internos sejam iguais. Quais que são os ângulos alternos internos? Beleza. Alternos, então eles estão de lados diferentes da reta. Internos, eles estão dentro aqui dessa área delimitada pelas duas paralelas. Então, ó, Sim. quais que seriam os ângulos alternos internos? O G e o A, ou o D e o F. Beleza? Uhum, sim. É bem visual a gente ver que isso é ok, né? Que isso é certo. Mesma coisa com os ângulos alternos externos. Eles são alternos porque estão em lados diferentes da reta que está cortando as paralelas, mas estão do lado de fora da região delimitada pelas paralelas. Então, aqui os que seriam alternos externos são o B e o H, o E e o C. Uhum, Os ângulos correspondentes. Nossa, eu tô passando isso com a minha cara. Os ângulos correspondentes, então, são ângulos que teriam o mesmo.
a mesma indicação ali na reta. Por exemplo, é o que nessa reta corresponde ao da reta de baixo. Tudo isso em relação a essa reta que está cortando. Então, vamos lá. O que isso significa? O ângulo C, ele é correspondente ao ângulo G, porque ele fica na mesma posição em que a reta que está cortando faz com uma das retas paralelas. Percebem? Sim. O G e o C, o B e o F, o E e o A. E ângulos correspondentes possuem o mesmo valor. Agora a gente tem o teorema dos ângulos externos, que ele fala que um triângulo qualquer, o ângulo externo, que é esse aqui, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, que são esses dois. Percebe que é muito fácil a gente ver que isso aqui é verdade, né? Porque percebe só, olhando esse ponto B aqui, o ângulo X, ele completa um ângulo raso junto com o beta, certo? Então, o ângulo X mais o beta vale 180. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo também é 180 graus. Se eu tenho que x mais beta é igual a 180, e ao mesmo tempo alfa, beta e gama são 180 também, só pode ser que alfa mais o gama é igual a x. Beleza? Então, adjacentes são os dois ângulos que não é o que está do lado do X, né? Isso. Aham, entendi. Bom, próximo. Segmentos proporcionais, que aqui ele introduziu o teorema de Thales, que fala que quando duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então aqui a gente tem essas duas transversais do feixe de retas paralelas, então a razão entre dois pares de segmentos correspondentes é igual. O que seriam esses segmentos correspondentes? É a mesma coisa daqueles ângulos correspondentes que a gente viu ali em cima. Eles têm que estar na mesma posição em relação à transversal que a mesma área ali da outra reta paralela. Então, como que é isso? Eu tenho o segmento aqui AB. Ele é correspondente ao meu segmento A', B'. Porque essa transversal, quando corta essas duas paralelas, ela corta só essas duas paralelas nesse segmento. Então, quando corta qualquer outra transversal que eu traçasse aqui, qualquer inclinação de reta, eu teria um outro segmento aqui, A duas linhas, B duas linhas, que seria correspondente tanto ao segmento AB quanto ao segmento A', B'. E todas as relações que eu fizer aqui, elas são verdadeiras, por exemplo. Eu pego dois segmentos proporcionais. Se a razão deles é igual, então vai valer para todas, né? Porque olha só, a gente tem que AB sobre B' é igual a CD sobre C', D'. Então, eu estou fazendo a proporção entre essas duas coisas. Como a gente está. Pensa que isso aqui é uma parte de um todo. A reta aqui, quando ela corta o segmento de retas paralelas, ela delimita um ângulo, e esse ângulo é o que vai ditar o comprimento de todas as coisas, né? Então, por exemplo, se eu tivesse uma outra linha aqui, percebe que a distância entre os outros pontos seria diferente. Como aqui a distância de CD é diferente da distância de C', D', né? Porque à medida que eu vou traçando retas diferentes, a distância muda. Mas a distância muda para todos os planos dessa mesma transversal. Então, aqui, ao mesmo tempo em que eu mudei a distância de C para D, quando eu mudei para essa outra reta, a minha distância de AB também mudou, mas muda sempre na mesma proporção. E é isso que ele está te dizendo aqui. E isso a gente pode fazer com todos os pontos que tocarem esse feixe de retas paralelas. Poderia ser também a linha sobre a linha B' é igual a BC sobre B', C'. Entendeu?
Eu consigo fazer isso para todos, desde que eu esteja pegando sempre segmentos correspondentes. Eu não tô entendendo porque elas são igual. Aqui, ele está te dizendo que a razão entre elas é igual. Não é que as duas são iguais. Aqui ele não está falando que AB é igual a CD. Aqui a gente está só te dizendo que a razão, se eu pegar esse lado aqui, AB, sobre esse, é a mesma coisa que eu pegar esse sobre esse. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma melhor. Tentando achar um exemplo prático, mas não me vem à cabeça. Pensa só. A distância, quando eu pego... esquece essa última aqui, vamos analisar 3 retas. Tem 3 retas paralelas. A distância aqui, de uma reta até a outra, é a mesma no decorrer das 2 retas, né? Porque elas nunca se encontram. Então, essa distância entre elas é sempre a mesma, certo? Uhum. Então, quando eu traço aqui as transversais, esse ângulo que a reta forma que a transversal forma com as retas paralelas, ele delimita aqui uma região em que a gente consegue, por exemplo, se eu não soubesse, deixa eu abrir um desenho aqui para eu começar a desenhar para você. Tô incapaz de funcionar sem um teclado aqui, gente. Mas vai abrir em algum momento. Aqui. Bom. Beleza. Nossa, que reta que eu tracei aqui. Ó, a gente tem aqui as retas paralelas. Uhum. Finge que é paralelo. E 2 retas transversais. Essa eu vou traçar só até aqui. Percebe que aqui eu tracei só um pedaço da reta, mas que pela inclinação que ela tá aqui, por você saber de onde ela parte até onde ela vai, a gente consegue prever onde ela vai bater aqui nessa reta? Sim. Sim, né? Porque eu sei que porque uma reta ela é definida justamente por algum ponto dela no espaço e a inclinação que ela tem. Beleza? Então aqui a gente conseguiria, por exemplo, descobrir que essa reta bateria aqui nesse ponto. Certo? Sim. E é mais ou menos a mesma lógica que o teorema de Tales usa. Porque já que eu sei que ela bate aqui nesse ponto, então, provavelmente, eu conseguiria estimar esse comprimento aqui, né? Esse comprimento C. Vamos chamar aqui de A, B, C e D. Provavelmente eu conseguiria estimar esse comprimento, já que eu sei onde ela ia bater aqui, mais ou menos, né? Sim. Mais para frente, vocês vão aprender algumas outras coisas que vão falar como vocês fazem essa estimação de medidas mesmo. Mas aqui a gente só precisa saber, por enquanto, que as razões são proporcionais. Então, percebe, quando a gente olha para essa reta aqui, eu tracei ela que é uma transversal a retas paralelas. Então, o que ele fala ali no teorema é que esse lado, que é correspondente a esse, se eu fizer uma razão entre eles, essa razão vai ser igualzinha à razão entre outros 2 segmentos correspondentes dessas transversais em relação às paralelas. Porque, pensa só, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a esse. Os ângulos são todos iguais.
porque essa reta ela tem sempre a mesma inclinação, ela não vai mudar em relação a isso. Mais para frente, vocês vão aprender uma coisa chamada Teorema de Pitágoras, que a gente conseguiria fazer uma relação aqui, por exemplo, que a gente sabe que esse é um ângulo reto. Então, aí a gente consegue descobrir essa medida, sim. E mais para frente eu até te falo para você, quando a gente aprendeu o Teorema de Pitágoras lá, para você voltar e tentar ver isso aqui com outros olhos, que eu acho que vai ser um pouco mais claro. Eu não sei se eu não consigo te explicar direito isso. Desculpa. Ah, tudo bem. Não sei se eu tirei sua dúvida, se eu te deixei com mais dúvidas. Então, Mas no caso, aquelas duas retas, elas têm que ser iguais. Não, as paralelas não, as transversais. não, elas não são iguais. Percebe que elas são diferentes, né? Elas só precisam ser retas. Então, só que como que elas vão ser correspondentes, elas não vão ser iguais? Eu não tô entendendo muito Não bem. são as retas que são correspondentes, são os segmentos. Aqui a gente fala que o segmento AB é correspondente ao segmento A'B'. O que a gente chama de correspondente aqui beleza, as minhas retas são diferentes, mas eu estou me referindo ao segmento que forma entre duas paralelas. E essas duas paralelas vão ser a mesma coisa. Por exemplo, o segmento AB não é correspondente ao segmento B'C'. Percebe que a gente já está falando de duas paralelas diferentes? Ah, É só isso é só isso que você precisa analisar agora. O que eu falo que são segmentos correspondentes eles são relacionados às mesmas duas paralelas, que aqui no caso R1 e R2. Não importa se eles são cortados por qualquer linha aqui, qualquer segmento transversal vai me falar porque eu estou te dizendo, eu estou te falando, isso aqui é correspondente. O correspondente aqui não é nenhuma consequência, sabe? É o que eu estou te falando. Eu tracei duas retas paralelas aqui, tracei duas transversais a elas e estou te falando. Esse segmento, eu te falo que ele é correspondente a esse. Essa é uma definição de segmentos correspondentes. O que o teorema aqui te fala é que se eu pegar a razão entre dois segmentos correspondentes, vai ser igual a razão de qualquer outros dois segmentos correspondentes desse feixe de paralelas. Uma coisa, por exemplo, é se eu tivesse. Deixa eu voltar aqui. Era se eu tivesse. Ó, vamos lá. Tenho duas. Nossa, não sei usar isso. Tenho duas. Gente do céu. Ó, ainda não sei usar minhas ferramentas. Tenho duas paralelas. Beleza? E eu tenho um segmento aqui que corta elas. A, B. E aqui eu tenho outra reta que tá passando assim. Ela não é paralela a essas duas, certo? sim. E, na verdade, eu vou traçar essa minha reta no outro ponto para cruzar aqui o segmento. Tem uma outra reta que está cruzando aqui o meu segmento transversal também, né? Nesse ponto C. Beleza? Sim. E aqui, Nossa Senhora, o que eu tô fazendo? Eu comprei uma mesa digitalizadora e ela chegou esses dias e eu ainda não aprendi a usar. Aqui eu tenho outra reta. Percebe aqui o que acontece. Tenho a minha reta. Essa minha reta é paralela com essa. Essa aqui não é. Que ela tá cruzando em outra inclinação. Beleza? Aqui eu tenho o segmento AB, que eu te disse que é complementar, que é. Como é? Palavra, gente? Isso aí, correspondente, isso mesmo. Obrigada. Que é correspondente a esse outro segmento aqui, né? Que é a linha B'. O que não seria um segmento correspondente? Eu tenho aqui a minha outra reta, que eu sei que não é paralela a essas duas, mas ela também corta as minhas retas transversais.
em 2 pontos aqui, né? Uhum. Aí eu penso, beleza, vou fazer aqui um segmento, que é o meu segmento que pega essa linha 1, numerar aqui. O segmento aqui que corta, então, 1 e 3, que seria o meu segmento AC, o que corta aqui 1 e a linha 3 seria o meu AC'. Isso aqui não é verdade com nenhuma outra correspondência aqui, por exemplo. Eu não poderia falar aqui que é a mesma coisa que AB sobre BC, entendeu? Isso aqui não são correspondentes, porque eles não estão em relação às mesmas paralelas, até porque essa reta não é paralela a essa, mesmo que eles estejam cruzando as duas transversais. Percebe o que eu quero dizer? Sim. Então, a gente viu como que faz para ele não ser correspondente, certo? Uhum. Então, a gente sabe o que é um segmento correspondente, que é o que ele fala ali. Não consigo fazer uma reta. A linha B'. Então, qualquer paralela que eu traçar aqui, que seja paralela a essas duas, que seja realmente paralela e não torta igual que eu estou desenhando, ela vai cruzar as suas retas transversais em pontos, certo? Sim. E quaisquer relações que a gente fizer entre esses pontos, que são correspondentes, vão ser verdadeiras. Por exemplo, quais que seriam os segmentos correspondentes aqui? AB é correspondente ao A', B', que ó, a gente está pegando essa paralela e essa paralela, olhando em relação às duas transversais. Então, a gente tem os dois segmentos. Agora, vamos lá, vamos pegar essa paralela 2 e 3. Quais que seriam os segmentos correspondentes? BC e o segmento B', C'. Uhum. Beleza? Se eu Sim. pegasse as paralelas 1 e 3, porque elas continuam sendo paralelas entre si, não é? Elas nunca vão se encontrar em nenhum ponto. Se eu pegar as paralelas 1 e 3, os segmentos correspondentes seriam AC sobre a Uhum. linha C'. Percebe que eu estou colocando aqui em uma fração só porque ali ele já está falando no teorema que é uma razão, que é a razão entre as duas. Mas isso aqui, eu só estou te dizendo aqui que eles são correspondentes, certo? A gente só está falando isso, dos correspondentes. A parte da fração a gente chega depois. É a mesma coisa que eu pegasse, por exemplo, analisando as paralelas 1 e 4. Quais que são os segmentos correspondentes em relação a essas duas transversais? Seria o AD, que é correspondente ao A', D'. Sim. Beleza? Beleza. Pegou o jeito de como fala, né? O que eu falo que são segmentos correspondentes é só um conceito. Eu te disse que eles são exatamente isso que eu estou te explicando. Uhum. Que a partir do momento que eu tenho retas paralelas e duas retas transversais, os segmentos que formam essas transversais com cada conjunto ali de duas retas paralelas, eles são correspondentes. Beleza? Beleza. É um conceito. Mas aí, o que a gente tem é que o teorema, ele fala para a gente que se eu pegar quaisquer, se eu pegar a razão esses segmentos correspondentes, essa razão vai ser sempre igual, vai ser sempre a mesma. Porque as distâncias são as mesmas. Devia ter visto como faz essa demonstração. Não me recordo. Você vai ficar chateado se eu te falar, acredita? Hum. Só acredita que eu estou dizendo a verdade? Já já a gente aprende o teorema de Pitágoras e eu te explico com o teorema de Pitágoras. Pode ser? Eu lembro do professor falar Teorema de Pitágoras na escola, mas é que Mas você faz não tanto lembra. tempo que eu, é que faz tanto tempo que eu não vou pra escola.
Não, te entendo, te entendo. Também faz muito tempo que eu não vou para a escola, por isso que eu não lembro. Por enquanto, acredita. Eu não vou tentar colocar o carro na frente dos bois, que se eu for tentar te explicar agora o teorema de Pitágoras, eu acho que você vai ficar um pouco confuso. Então, no caso, Mas, AB dividido por A', B' é igual a CD dividir. por C', D'. Isso. Só que, ó, eu vendo aqui, eles são diferentes, eles não são igual, tipo, olhando na imagem. Mas percebe que cada um. Aqui eu não estou te dizendo que AB é igual a CD. Sim. Não estou te dizendo isso. Percebe que quando a gente faz uma razão, o resultado dela, eu estou falando aqui que o resultado dessa divisão é igual. Eu não estou te falando que cada item aqui é igual. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma reta. Se eu te falasse aqui que AB é igual. Vamos fazer uma continha. Estou te falando que AB vale 2 e a linha B' vale 4. Beleza? A razão daria meio, certo? Sim, Certo? sim. É só dividir a medida desse segmento pela medida desse segmento. Então, 2 dividido por 4 dá meio. Aham. Agora, se eu pegasse, por exemplo, BC e B', eu estou te falando aqui que BC vale 1. Aham. B', C', valeria meio. Ó, valeria 2, 2, 2. Por essa razão aqui. É para isso que o teorema te serve. Porque eles não precisam ser iguais, sabe? A B não precisa ser igual à linha B'. Não é nada disso que eu estou te falando, eu só estou dizendo que eles são correspondentes. E ao mesmo tempo que eu não estou te falando que AB é igual a BC, eu só estou te falando que o resultado entre essa divisão é igual ao resultado dessa divisão. Aqui, quando eu pego BC sobre B', C', o resultado seria 1 sobre 2, que dá meio também. Captou um pouco da noção? Eles não são iguais. Eu não estou falando que os segmentos são iguais, que a medida deles vale a mesma coisa. Não é isso que está sendo falado no teorema. Eu só Tá. estou te dizendo aqui que se eu dividir esse por esse, o resultado da divisão desses dois comprimentos do segmento vai ser igual se eu dividir esse por esse. Aham. Tá, entendi. Beleza? Eles não precisam ser iguais. Senão não serviria, não precisaria usar o teorema para nada se eles são iguais, sabe? Sim. Eles vão ser só proporcionais. Isso aqui nada mais é que uma proporção. Uhum. Entendeu, mais ou menos? Sim, Eu entendi. fico te devendo essa quando vocês aprenderem Teorema de Pitágoras. Eu vou voltar para você e vou te mandar uma explicação um pouco melhor disso. Acho que você vai entender Tá, um pouco melhor, que é o jeito que eu entendo um pouco melhor. sim, Beleza? sim. Mas por enquanto, só acredita. Bom, passando aqui, a gente tem uma aplicação desse Teorema de Tales falando um pouco das bissetrizes, que aqui o que ele fala é: a bissetriz nada mais é do que uma reta que a gente traça que divide o ângulo no meio. Então, aqui eu tenho um ângulo que ele é formado aqui no ponto A, né? Formado que eu tenho o ângulo CAB. Esse ângulozão aqui. A Sim. bissetriz, ela divide esse ângulo no meio. E o Ah, que o teorema das bissetrizes fala é que essa divisão vai gerar um ponto aqui que divide o lado CB em dois segmentos, que é o M e o N. Então, M e o N somados é igual a A, que eu falei que é o tamanho do lado CB. hum, E se eu fizer a proporção aqui entre
esses segmentos e os lados, também é igual. O que acontece? Deixa eu abrir um desenho aqui. Nossa, preciso de um... Não. O que acontece? A gente tem o triângulo, né? Sim. A, B, C. De um ponto aqui do triângulo, eu poderia traçar uma reta que corta o lado AC em qualquer ponto, né? Por exemplo, traço uma reta aqui. Sim. Ela também corta o lado AC em um ponto aqui, certo? Sim. Mas quando eu falo que essa reta ela é uma bissetriz, ela está dividindo esse ângulozão aqui em dois ângulos iguais. Então, ela não pega em qualquer lugar, não é qualquer reta, é aquela reta exatamente. O que eu estou dizendo? Então, que eu tenho aqui um ângulo, o triângulo ABC, que ela divide em dois ângulos iguais. Então, essa reta, ela só pode bater nesse ponto. Não, ela não consegue, se eu virar um pouco ela mais para cá, ela já não vai mais dividir esse ângulo em dois ângulos iguais. Percebe que, por exemplo, se eu traçar essa reta aqui, o ângulo daqui vai ser menor que esse, né? Sim. Eles não vão ser mais iguais. Então, a bissetriz, ela só pode bater aqui no mesmo ponto, naquele ponto único. E aí os dois lados eles serão iguais. Não necessariamente. A medida dos dois lados, desses aqui, a medida, eu não posso falar que esse lado é igual a esse. Não é isso que eu estou dizendo. Não, mas eu falo a área do A área, triângulo. a gente não está falando da área ainda. Desculpa. A área é um pouco mais para frente. Calma, aguenta aí. Aguenta Tá. aí. Eu só estou te falando agora de umas proporções. Tudo que a gente fala nessa aula é de proporções. Então, aqui, beleza. A gente tem a bissetriz, que divide aqui o lado AC em duas partes, né? Essa parte de cá, que eu vou chamar de M, que vai de A até esse ponto, e a parte de cá, que eu vou chamar de N, que vai do ponto até o C. Beleza? Eu não posso te afirmar que M é igual a N. Não é isso que essa reta está fazendo. Ela está dividindo o ângulo em dois ângulos iguais. Ela Sim. não está dividindo necessariamente esse lado em dois segmentos iguais. Beleza? Mas o que eu sei que o triângulo ele me limita em algumas coisas. Por exemplo, eu só consigo fazer triângulos com lados que se completam, digamos assim, né? Por exemplo, aqui eu teria. Vamos supor que eu continuo aqui com o meu lado BC, continuo aqui com essa reta que eu tracei e traço um outro lado aqui. Aí eu tenho um novo triângulo aqui. Certo? Sim. Percebe que esse triângulo já não é mais o mesmo que o anterior e que essa reta já não é mais a bissetriz do ângulo, né? Porque esse ângulo que ficou aqui é menor do que esse. Beleza? Sim. O que a gente está falando nesse teorema é que quando eu tenho a minha bissetriz que divide o meu ângulo em dois iguais e gera aqui segmentos M e N, a proporção que eles fazem com os lados do mesmo lado aqui da bissetriz é a mesma. O que é isso? M sobre AB é igual a N sobre BC. Então, aqui, por exemplo, a medida desse lado, se eu pegar o comprimento disso aqui e dividir por esse comprimento, eu vou ter vai me dar um valor X, né? Eu vou ter, vamos supor que M é igual a 3 e AB é igual a 1.
Se eu dividir m por 1, eu vou ter um resultado, que é igual a 3, beleza? Que é Sim, o beleza. resultado dessa fração. E o que o teorema está te dizendo é que esse resultado é igual que se eu dividir esse segmento por esse lado do triângulo. Sim, Sim? entendi. Beleza? Sim. Então tá bom. Então tá bom. E a mesma coisa que se eu Só, fizesse uma bissetriz externa, porque aqui a gente fez então, a bissetriz interna do só triângulo. que essa externa no dia eu também não entendi. Só que eu fiquei com vergonha de falar pro professor assim que eu não entendi, porque eu ia ter que explicar um monte de coisa, né? E eu não tava entendendo nada. Não, não precisa ficar com vergonha, não. A gente. Então, ó, como aqui, ó, o triângulo é só aquela parte pequena ali, ó, ABC, né? Isso. Uhum, Só aquela parte. E aí, uhum. pra você calcular o externo, você faz outro triângulo? Eu não entendi. É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Então, Deixa eu pensar numa forma de explicar isso que talvez você ó, entenda eu melhor. teria que continuar o ângulo, ó, C, a linha do lado C e do B. Eu tenho que continuar essa linha Uhum, e a ponta dele de cima eu teria que fechar até formar um triângulo. uhum. Na verdade, é essa aqui, esse que você falou que fechou, essa aqui é a primeira reta que você traçaria, porque é ela que é a bissetriz do ângulo externo. É essa reta aqui. O pontilhado que faz aqui, que liga até no CB, Uhum. é só para você encontrar, só para você ver que ponto aqui que essa bissetriz encontra o seu triângulo, um lado do seu triângulo, que seria esse lado do CB. Sim. E Tá. é um pouco confuso mesmo de entender. Essa parte aqui realmente dá um pouco mais de dúvida. Mas pensa só. Eu tenho a bissetriz aqui, beleza? Ela vai encontrar o meu lado CB do triângulo e um ponto D aqui quando eu extrapolo esse lado lá para o canto. Beleza? Com essa linha pontilhada. Sim. Se essa reta fosse em qualquer. Se eu colocasse ela em qualquer ponto diferente, por exemplo, se eu traçasse para cá, pegando na metade, ao mesmo tempo em que ele diminui o N, ele diminui o M, né? Que pega tudo. Beleza? Então, você percebe aí que eles diminuiriam na mesma proporção, porque eles estão em um ponto referencial fixo. Deixa eu pensar como que eu te explico isso. Eu vou colocar uma tarefa de casa para mim na próxima monitoria, que é ver a, a prova desses teoremas. Realmente, isso aqui eu vou ficar te devendo mesmo a explicação, porque eu não lembro como faz. Ah, Mas, deixa eu pensar. Não vou lembrar. Não vou lembrar, mas eu te explico isso em algum momento, tá? tá bom. Não vou deixar a sua dúvida, não. Vou até escrever aqui. Isso é triste. Porque, assim, eu não vejo isso há muitos anos. Ah, Muitos anos. E a gente usa isso para entrar na faculdade, mas eu não usei isso depois. uhum. Infelizmente. Bom, então a gente deixa esse ponto ali para eu te tirar depois. E a Tá. gente vai para o restante. Esse aqui eu acho que vai deslanchar um pouco mais rápido agora, né? É um pouco mais fácil de perceber. Semelhança de triângulos. Te lembra alguma coisa do passado? Um triângulo dentro do outro? Não, não necessariamente dentro do outro. Aqui,
quando ele está dentro do outro, é um pouco mais fácil da gente perceber essa semelhança. Sim. Isso a gente vai usar muito o teorema de Tales que a gente viu lá no começo, sobre que a gente pega as retas paralelas e duas retas que são transversais. Ah, Olha esse triângulo aqui, que está um uhum, dentro do outro, como a reta DE paralela à reta CB. E as aham, minhas duas retas transversais seriam essa AC sim, e a AB. Beleza? sim, Percebe que é a mesma coisa que a gente viu antes. Então, aqui, AD seria correspondente a AE, sim, DC seria correspondente a EB, é, AC seria correspondente a AB, beleza? sim, E a mesma coisa, e o que ele faz aqui é exatamente essas proporções. Do mesmo jeito que a gente fez lá no Teorema de Tales, eu consigo dizer que essa razão entre coisas correspondentes vai me dar o mesmo resultado. E só que aqui eu extrapolo e falo, eu não preciso que os dois triângulos eles estejam, que eles façam parte aqui, que eles dividam aqui essas duas retas paralelas. Se eu falo que todos os meus ângulos internos do triângulo são iguais a outro triângulo, essas proporções elas são ok, são satisfeitas também. Porque aham, eles só vão ter ângulos iguais em dois triângulos quando a minha relação entre esses lados dos triângulos satisfizerem essas questões. Percebe que a gente não pode simplesmente pegar três lados quaisquer, e montar um triângulo, sabe? Com esses três lados que eu estou te mostrando na câmera. Você tá vendo a minha câmera? não, não tô. Ó, olha aí Ah, pra câmera. tô vendo agora. Tenho três lados, né? Três lados. Aham, Quando eu junto as pontas desses três lados, eu só consigo formar um triângulo. Percebe que eu não consigo mudar. Para eu mudar o triângulo que eu formo aqui, eu mudo o lado. E ao mesmo tempo que eu mudo o lado, eu mudo o ângulo entre eles. sim, Entendeu mais ou menos como é? Não. sim, acho que entendi. É mais ou menos isso que a gente está dizendo aqui. Quando eu falo que os ângulos que eu formo entre dois triângulos que não são iguais, os triângulos são iguais, não são iguais, são de tamanhos diferentes. Percebe que aqui esse aqui é um pouco menor que esse. Eles não são mais os mesmos, minhas três canetas aqui, né? Eles são diferentes. Mas eu tô te falando que os ângulos que esses lados formam entre si são iguais ao desse outro triângulo aqui. Então, isso só acontece quando a proporção desses lados é satisfeita. É como se eu Uhum, pegasse aqui e desse um zoom nesse triângulo menor e ele vira o triângulo maior. sim, Percebe? Que se eu der um zoom, ele vira esse, igual, não muda. Então, quando os ângulos internos forem todos iguais de dois triângulos, essa relação entre os lados vai ser certa de fazer. Eu vou poder fazer a relação entre A' com A e B com B', C entendi. com C', porque é como se fosse o mesmo triângulo, eu só Aham. estou multiplicando ou dividindo cada lado dele por uma razão de aumento, digamos assim. Então, num caso, se, tipo, se os ângulos forem igual do triângulo, Uhum. o triângulo é um triângulo semelhante, né? Eles são semelhantes, isso. Ah, entendi, entendi. Mas percebe que todos os três ângulos precisam ser iguais. E, Sim, todos. Entendi. beleza? É, Que só às que no vezes a caso gente vai ter um ângulo igual só em comum e os outros dois vão ser diferentes. Aí eu já não posso falar que não, ele é um triângulo semelhante. sim, eu entendi. Só que no caso, vamos supor, C, ó, vamos supor aqui, ó, o C é igual ao A, o A é igual ao C e o B é igual ao B, por exemplo. Aí já é outra coisa. Ou eles vão continuar sendo semelhantes. Tipo, os ângulos sendo Eu igual, só entendi. que, ó, Eu os ângulos. entendi. Ah, você entendeu?
Eu entendi o que você quis dizer, mas você concorda comigo? O que você está me falando é, se eu chamar esse ângulo aqui de C, se eu chamar esse ângulo aqui de B, esse ângulo aqui de A, Isso. você percebe que isso é só o que eu estou chamando ele? A Não, medida do ângulo não vai mudar? não, fala assim, ó, se o ângulo C medir 45 graus, por exemplo, Uhum, e ó, e o BM de, sei lá, 60 e o A 90, por exemplo. Vamos supor que isso tudo dá o 180. uhum. E aí, no caso, o C tá na ponta. Ele media 45, né? Então, o que Deixa tá lá eu, na ponta teria que medir 45 também, né? vamos, deixa eu desenhar sua dúvida aqui. Ai, meu Deus, por que não quer desenhar? Ah, tá. Aqui. Ó, a gente tem um triângulo aqui. Seu Sim. triângulo. Esse 90, esse médio. Vamos botar uns valores melhores, os valores mais reais que deu uns 180. Esse mede 60 e esse mede 30. Beleza? Sim. Tem um triângulo. Você tem um outro triangulinho aqui, menor. E você está me falando que esse ângulo aqui é 30. Isso. É isso, essa que é a sua dúvida, né? Isso. E o outro é 60. Mas eu sei que esse é 90 e esse é 60. Isso, Os seria ângulos isso. são iguais, certo? É, eles são iguais, só que invertidos. São Do mesmo iguais, só jeito. que invertidos. Mas você percebe que para isso acontecer assim, na realidade, o seu triângulo todo vai estar invertido? Sim. Então, no caso, se eu desinverter o triângulo, ele vai ser semelhante. Se eu Oi? virar o triângulo. Então, no Se caso, se eu você virar. virar o triângulo, ele vai ser semelhante. Ah, entendi. Tá. Tudo bem. Se Tá ele certo. tiver, se ele tiver todos os ângulos iguais, eles vão ser semelhantes. Você só precisa ficar atento a essas razões que você vai fazer aqui. Porque, por exemplo, aqui eu tenho, vou desenhar dois triângulos. Aqui vou usar as mesmas medidas, 60 e 30. E eu tenho um outro triângulo aqui, 90, aqui 30 e aqui 60. Beleza? Uhum. Sim. Todos os três triângulos todos os três ângulos desses dois triângulos são iguais. Uhum. Beleza? Então a gente fala que eles são congruentes. Mas, percebe, eu vou chamar esse lado de A, esse lado de B e esse lado de C. Esse lado aqui, eu vou chamar de D, E, F. Quais que Uhum. seriam os lados que eu posso fazer a proporção aqui? Percebe que eles precisam estar se referindo sempre à mesma coisa. Então, aqui, por exemplo, quando eu pego o lado aqui delimitado pelos ângulos de 30 e 60, que nesse caso aqui é o C. O lado correspondente a esse lado nesse triângulo é o Ué. lado F, Aham, entendi. beleza? Sim. Então tem que ficar atento a a qual lado você vai pegar para fazer essa proporção, Entendi. beleza? Beleza. Bom, então beleza. A gente já viu semelhança de triângulos. Aqui ele introduz um conceito que é a base média. O que Uhum. acontece nessa base média? É o segmento que une os pontos médios de dois lados. Ponto médio, o que significa? M aqui é um ponto médio do lado AC. Então, essa medida de AM é igual à medida de MC. M divide o segmento AC exatamente na metade. Assim como o ponto N divide o segmento AB exatamente na metade. Aham. Beleza? Beleza. O que acontece aqui? Como eu divido esse exatamente na metade e esse exatamente na metade, percebe que eu transformei isso aqui em dois triângulos congruentes, né? Esse menorzinho Sim. e esse maior. Porque eu dividi, é como se eu tivesse dividido, eu tenho o triângulo maior
e eu dei um zoom out nele numa razão de meio. Eu dividi ele por 2, por isso você está vendo ele menorzinho. Sim. Então, percebe que eu fiz uma proporção de lados, como eu estava fazendo ali nos triângulos, né? Aham. Eu tenho aqui... Ah, eu já sei o que eu vou fazer, para explicar aqui. Aqui. Mais. Aham. Agora sim. Vai aparecer aqui. Isso. Aqui, então, a gente tem nossos dois triângulos semelhantes, né? Aham. Pelo aquele teorema que a gente tinha visto antes, o que ele estava falando é que AM sobre AN é igual a AC sobre AB. Certo? Calma, deixa eu me localizar. Uhum. Eu estou pegando Sim, os aí. correspondentes, ó. AM, Assim. AN e AC, que é o grandão aqui, sobre Ah, AB. tá, Beleza? entendi. Peguei os Aham. segmentos correspondentes. Aham. Mas você só percebe que a gente faz isso quando a gente está tratando de retas paralelas. Sim. Quando essa reta for paralela a essa. Aqui, será que elas são paralelas? Não Bom, sei, né? parece que é. Parece que é, mas a gente nunca consegue. A gente não pode confiar nos nossos olhos, né? Como que a gente sabe? Como que eu posso te afirmar que elas são paralelas? O- Eu sei que essa medida aqui, de AM, é a metade de AC, né? Que eu falei que o M é o ponto médio, né? Se é o ponto médio, esse lado é igual a esse lado, certo? Sim, Se eu chamar aqui AM de X, por exemplo, esse medidinho aqui é X, então essa medidinha aqui também é X, sim, beleza? sim, Ao mesmo tempo em que o N é o ponto médio desse lado. Então, eu posso dividir aqui uma medida Y e outra medida Y, sim, certo? sim, entendi. O que seria essa razão aqui? AM sobre AN seria X sobre Y, não é? Oi? Quando eu faço a razão entre AM e AN, eu pego esse lado, o comprimento desse lado eu te falei que é X, Sim. certo? E divido pelo comprimento desse lado, que é É, Y. Quando eu faço essa razão, eu tenho aqui um resultado que daria um número. Como a gente não sabe essas medidas aqui, a gente vai continuar chamando de X sobre Y. Tá me tá. acompanhando? Tô. Beleza. Agora vamos olhar para o triângulo maior. E vamos pegar os mesmos lados correspondentes. AC, qual que seria a medida? O A tá aqui, ó. AC mede X mais X, não é? Sim. Então, aqui, o meu AC seria 2x. Aham. Quando eu faço depois com o lado AB, a medida dele seria 2y, não é? Que é y Sim, mais y. sim. Percebe que se eu simplifico aqui, dividindo os dois em cima e embaixo por 2, eu consigo cortar e fica x sobre y. Opa, mas então eu vi que essa razão aqui Ah, é igual a essa razão aqui. Percebe que entendi. deu a mesma coisa? Sim. Deu x sobre y. Simplificou e ficou a mesma coisa. Isso. Então, olha que legal. Quando eu pego a razão entre os lados correspondentes aqui dos triângulos, eles dão a mesma coisa. Então, eu posso dizer que eles satisfazem aquele teorema de Tales lá em cima que a gente viu. Então, Aham. eu sei que essas duas retas são paralelas. Só podem ser, sabe? Sim, Entendeu o entendi. que a gente fez aqui? Aham. Ótimo, ótimo. Então é isso. Beleza? Vamos passar para o próximo? Bom, aqui ele passou um exercício. Não sei se você quer que a gente resolve. Eu acho que agora para baixo é só exercício. Acho que é só exercício.
São só exercícios. E esses aqui, eles já estão resolvidos aqui. Percebe Uhum. que o professor ele já colocou os slides com a resolução embaixo. Ó, tem o exercício e tem a resolução. Mas vamos resolver pelo menos um Uhum. para você pegar um pouco no ritmo, beleza? Tá bom. Vou tentar fazer a mesma coisa. Aos poucos eu vou aprendendo a usar isso e vai ficando mais fácil. Sim. Bom, vamos lá. Calcule x. X está aqui, a medida desse ângulo aqui no meio, sabendo que R, que é essa reta aqui de baixo, é paralela a S. Beleza, a gente viu muita coisa agora de retas paralelas, né? Uhum. Quando retas são paralelas, é tudo mais fácil. Mas aqui começa a aparecer um monte de outras retas aqui no meio, né? Que a gente não tem muito controle sobre elas. Por enquanto, a gente sabe fazer essas relações aqui, né? Uhum. Entre essas duas retas paralelas e duas retas transversais, certo? Sim. Então, uma dica é sempre simplifica isso para ficar o mais parecido com o que a gente sabe possível. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa reta, vamos de cima. Eu tenho uma reta S que é cortada por uma outra reta aqui, certo? E ela para aqui num ponto. Opa, mas e se eu vir nesse ponto, passando por ele e traçar uma paralela aqui, AS? Aí eu sei fazer umas relações. Nossa, como eu tô desenhando isso mal. Hum. Aí eu sei fazer umas relações com essas duas retas, não é? Aqui virou isso. Eu sei que esse ângulo é 20. Ah, beleza, eu tenho duas retas paralelas e uma que corta ele, e uma que corta essas duas retas paralelas. Aqui a gente consegue ver aqueles alternos internos, alternos externos, que a gente viu lá no começo Ah, dos sim, sim. slides, o que são iguais. Se eu sei que esse ângulo aqui é 20, eu sei que o alterno interno dele também é 20. Ah, Então, eu sei a medida desse aqui. Beleza? uhum. Sei também a medida que ele faz aqui, que eles são ó, ângulos opostos pelo vértice. 20 também. Eles são correspondentes, também é 20. E o que seria esse outro ângulo aqui de fora? Seria 180 menos 20, não é? Para Sim. completar a reta. Então, daria Uhum. 160. Beleza? Embaixo também. Oi? Embaixo também. Isso. 160. Mas aqui eu sei que eu tenho um ângulo de 60, que eu desenhei em cima, mas esse número que está escrito aqui é 60. Uhum. E é o ângulo em que forma aqui, com essa. Nossa, como que eu desenho isso? Com essa outra reta, que vem para baixo. É esse ângulozão. Isso vale 60. Hum. Mas eu já descobri um pedaço dele, né? Eu já descobri que essa porçãozinha dele aqui vale 20. Então, esse outro pedaço é fácil de descobrir quanto vale, né? Eu já tenho um pedaço, eu só diminuir 60 menos 20. Esse outro pedaço vale 40. Isso. Nossa, que bagunça que ficou. Bom, continuemos. Até agora a gente tem essas duas retas paralelas, beleza? Uhum. Agora eu Vamos faço outra descer? paralela onde que tá o X. Isso, você faz outra paralela passando aqui nesse ponto, Aí pega no traça ângulo X. essa traça de novo, né? Essa daí, que já tá traçada, né? Isso, você tem essa reta, Ah, sim. beleza? Aham. Que era para ser uma reta. Ah, eu já tô começando a entender já. Ah, que ótimo! E aí, o que acontece? Nessa reta aqui, deixa eu trocar a cor para ver se eu consigo pintar o que eu quero. Olha para esse ângulo aqui, para esse ângulo roxo que eu acabei de pintar, Uhum. que é o que essa reta forma com essa reta de cima, que eu te falei que é paralela com essa. Percebe que esse ângulo roxo, ele vai ser igual a esse outro ângulo roxo? Sim. Certo? Tá me Aham. acompanhando, né?
que vai ser igual a esse outro ângulo aqui, Uhum. certo? Então, a gente tem tudo o mesmo ângulo, que a gente sabe que vale 40. Sim. Então que esse 40 duas vezes esse 40 é igual a x. Não necessariamente. Por quê? Você disse que é duas vezes. Aqui, essa Porque, reta ó, aqui, porque não, a visualmente paralela parece. foi bem no meio. Não, mas você não pode considerar isso, não. Você nunca sabe. Ah, A pessoa que fez esse desenho para colocar lá na questão, ela nem se importou se estava batendo exatamente aqui no ponto certo, tá? aham, Você não pode levar isso em consideração, não. Isso pode estar em qualquer lugar. tá. Pessoas são tão boas desenhistas quanto eu que estou fazendo essa bagunça aqui. Uhum. Mas a gente tem outras informações aqui que a gente ainda não usou. A gente sabe que esse ângulo é 40, beleza? Mas a gente tem uma outra reta aqui para baixo, que a gente não usou ainda, né? Que era a reta R. Ah, Eu sei, ele me falou que R é paralelo a S, que é aquela reta que a gente começou lá em cima, certo? sim. E eu disse que essa reta era paralela a S, essa reta era paralela a ela. Então é paralela igual a outra também. São todas paralelas, isso mesmo. E aí o que acontece? A gente tem essa outra reta passando aqui, certo? Com um Uhum. ângulo de 50. Vou mudar a cor aqui para verde. Com um ângulo aqui que a gente sabe que vale 50, que ele me disse. Qual outro ângulo que eu sei que vale 50? O de cima do 40 lá, né? Isso. Ah, A gente sempre vai colocando as informações que a gente sabe. Ó, essa reta transversal faz o mesmo ângulo com todas as paralelas que ela corta. Então, beleza. Então, o ângulo é igual. Mas eu também tenho aqui esse ângulo que é alterno interno com esse, não é? aham. Então eu sei que ele também vale 50. Olha aí, ó, você ia ter errado essa questão se tivesse levado em É, consideração só o desenho. E o x aqui vai ser quanto, então? Vai ser igual 90 graus. ao 40 mais o 50. Isso mesmo, 90. Uhum. Percebeu? Ai, meu Sim. Deus. Excelente. Fazendo com você foi fácil. Ah, mas eu só tô desenhando errado aqui. O negócio é só ir pegando o jeito, viu? À medida que Uhum. você vai tendo a noção do que você consegue fazer com as coisas, vai se tornando um pouco mais fácil. Por exemplo, aqui, a gente já tinha passado umas coisas de retas paralelas, então você sabe que trabalhar com retas paralelas é um pouco mais fácil. Você já Uhum. tem todas essas relações que a gente sabe, dos ângulos alternos internos, ângulos alternos externos. A gente já sabe usar o teorema de Thales, que fala de retas paralelas. Então, o que você precisa fazer em qualquer questão que vem pela frente é saber usar as informações que você tem. Uhum. Só isso. O resto sai tranquilamente. É só desenhar um pouco, ter Uhum. um pouquinho ali, fazer uma conta. É, Não tem agora muito que fiz o exercício com você, eu entendi mais as outras coisas, sabe? Ah, Eu entendi que melhor. bom. É essa a intenção mesmo. O exercício ele ajuda, né, a pegar mais o. Ajuda É, bastante. Eu vou parar de coisa aqui, porque infelizmente a nossa hora já está acabando, já até acabou, tá. mas não tem problema. É, Pelo mas menos deu pra você pegou um entender o que pouco eu o jeito sim, de como vai para frente agora? sim. O intuito é esse. À medida que você for fazendo mais exercícios, você vai vendo como que você consegue aplicar. E acaba que você lembra mais, né? Uhum. Das coisas que você viu. Porque uma coisa é a gente só ler aquele conceito ali. Eu te falo que esses dois segmentos são correspondentes. Mas se você nunca escrever ali no seu caderno, se você nunca ver e nunca usar isso em nenhuma questão, você não vai lembrar isso daqui a uma semana, daqui a um mês, quanto mais no final do ano para você o vestibular. Entendeu? Uhum. Então, o segredo é ir fazendo questões. E fazendo. Várias. Prof, antes de terminar a aula, Oi. porque o prof ficou explicando e não deu tempo de eu perguntar a minha dúvida, eu posso te passar as questões que eu fiquei em dúvida, daí tu me passa a resolução, pode ser por e-mail, alguma Pode. coisa assim.
Pode sim. Você quer me mandar por e-mail? Você pode me mandar pelo WhatsApp também. Ah, beleza. Aí acho que fica Pelo mais WhatsApp fácil. talvez é mais fácil, se você pode tirar uma foto ou qualquer coisa. Eu vou mandar um oi ali no. Você está no grupo do WhatsApp dos alunos do cursinho? Ó, Então eu vou mandar um oi lá e você me manda nesse contato as questões, beleza? Aí eu consigo te mostrar uma resolução no caderno, consigo talvez gravar se minhas habilidades de desenhar aqui no, no computador ficarem melhores. Mas aí eu vejo a forma de te mandar essa resolução o melhor possível, beleza? beleza, prof. Obrigada. Por nada. Beleza, João? Tudo bem? Sim, tudo bem. Obrigado também. Mesma coisa com a Vitória. Se você tiver alguma dúvida e quiser me mandar pelo WhatsApp também, estou sempre à disposição, beleza? Então, vamos acabando por aqui. Semana que vem tem mais monitoria. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar por WhatsApp, por e-mail, que a gente faz o possível para ninguém ficar com dúvida nenhuma. Beleza? Beleza. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.